got everything he wanted and then lost it. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Anyway, it wouldn't have explained anything. I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. Missing piece.
Hoje, 15 de outubro, né, dia do professor, queremos aqui prestar uma homenagem, agradecer a todos os nossos professores e professoras que têm se dedicado, que têm se reinventado nessa pandemia, que estão confinados com filho, com família, com trabalho, que estão tendo que dar conta de muitas coisas. Então, nosso reconhecimento, nosso agradecimento, parabéns aí, a gente sabe o empenho de todos vocês, né, o trabalho que vocês têm desenvolvido, a gente recebe feedback aqui dos estudantes, elogiando muito a atuação de vocês, então isso nos orgulha bastante. Muito obrigado pelo empenho de vocês e parabéns pelo dia de vocês, e vocês são a mudança que esse país precisa, vocês são a necessidade que esse país tem de mudança, vocês são os que farão com que isso aconteça. Eu vou passar rapidamente aí ao Cleiton, que ele também quer fazer uso da palavra para parabenizá-los, certamente, e depois a gente vai encaminhar, então, uma palavra à professora Débora para iniciar a palestra. Cleiton, fique à vontade, bem-vindo, pode fazer uso da palavra. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente, especialmente a professora Débora. Aproveito para desejar uma excelente palestra para todo mundo e também para a professora Débora. Acho que falar do Dia dos Professores é, primeiramente, falar de base, falar de começo. Tem uma música que não saiu da minha cabeça há um tempo atrás, e não sai ainda, na verdade, que ela diz mais ou menos assim, que todo bom começo tem um bom professor. É um chavão bastante conhecido, mas no fim é essa realidade mesmo. São os professores que são a nossa base de tudo, uma base sólida e concreta. Eu diria que todos os estudantes têm uma lembrança muito marcante sobre algum momento com os professores. Porque a gente costuma lembrar daquilo que nos marca, lá no começo, daquilo que vale a pena, daquilo que é importante. E eu acho que o momento que a gente vive hoje, que é um momento difícil, né, um momento duro, ele provou a importância que todos os professores têm na nossa vida. Quantas vezes desde o início, eu que sou estudante, não senti a falta dos professores aqui. Quantas vezes formulando, realizando uma atividade, eu não senti a falta de um professor para me ajudar, especialmente aqui no IF, que tem a possibilidade de atendimento. E esse momento, ele provou a importância dos professores. E lembrar que esse momento que a gente vive ainda se debate, especialmente se debate muito, a proposta de homeschooling. E a pandemia provou mais uma vez a necessidade dos professores no ensino. Mais do que isso, eu diria que ela tem nos mostrado o que os professores têm feito por todo o aprendizado, principalmente dos estudantes. E o lema do evento eu achei muito interessante. Vou fazer uma pequena modificação aqui com autorização. Eu diria que o professor ele tem levado o conteúdo em todos os espaços a todos os estudantes possíveis. Tem um exemplo que eu estava lendo recentemente, mas é só um exemplo de tantos outros que inclusive acontecem aqui no IFPR Campus Umuarama, onde um professor lá da periferia de Pernambuco, ele leva as tarefas dos estudantes que não têm acesso à internet de bicicleta. Tem alguns outros exemplos também, eu lembro aqui de professores que estão levando as tarefas de barco para os estudantes ribeirinhos nessa pandemia. Como eu disse no começo, tem muitos outros casos. E acho que todos os professores que estão aqui nos assistindo hoje sabem do que eu estou falando. Porque todos aqui precisaram se adaptar às novas tecnologias para encontrar um novo jeito de dar aula, um novo jeito de chegar ao estudante. E eu sei, eu imagino o esforço que todos os professores têm feito. E tenha certeza disso, os professores que têm nos assistido, que a maior parte dos estudantes tem noção do que vocês têm feito pela gente para conseguir atingir ao máximo o aprendizado. E é por isso que eu queria aqui agradecer, em nome de todos os estudantes do IFPR Campus Umuarama,
não só pelo aprendizado, mas, como eu disse, pelo esforço nessa pandemia de todos os professores. Professores que também estão aprendendo bastante nessa pandemia, né? Eu queria também deixar um pequeno pedido aqui, que é extremamente fundamental sempre, mas no Brasil a gente tem que lembrar disso todo dia, não só no dia do professor, inclusive. Eu queria deixar um pedido pela luta, pela valorização dos professores, para que a gente não desista da valorização dos professores. A gente vive num país que tem tanto problema básico de educação, problema estrutural de escola que não tem acesso a tanta coisa, que inclusive a gente vai ter que resolver agora, né, para pensar em uma volta às aulas. E um dos principais problemas da nossa educação é a ausência da valorização dos professores, é a ausência do reconhecimento do Estado sobre a importância dos professores. E eu queria deixar um pedido para todo mundo que está assistindo a gente, para não desistir dessa luta, da luta pelo aprendizado, da luta pela valorização real dos professores perante o Estado, perante políticas públicas que valorizem os professores. Eu acho que quando tudo isso passar, e eu tenho certeza que vai passar, a gente vai levar algumas lições. E uma delas é que vale a pena lutar pela educação e que a gente precisa muito, mas muito dos professores. Mais uma vez, muito obrigado novamente aqui em nome de todos os estudantes do Campus Umuarama e inclusive de todos os estudantes do Brasil. Muito obrigado e uma excelente palestra aí para a professora Débora. Valeu. Obrigado, Cleiton. Cleiton, que é o nosso representante, nosso presidente do Grêmio Estudantil. Muito obrigado pelas palavras, pela participação aqui conosco hoje. Já quero agradecer a Aira por ter intermediado e feito o convite à professora Débora para a palestra. Também o Tiago Gilbert, que é o nosso intérprete de Libras, que sempre nos acompanha. E o Cremilton, que sempre é o responsável por estabelecer essa conexão para que a gente possa fazer essa transmissão. E falando de conexão, avisar o pessoal que está nos assistindo que nós estamos com muita instabilidade na conexão da internet, em função do temporal de ontem. Então, se cair, gente, a gente estabelece uma outra data, depois conversa e vê a disponibilidade da professora Débora e a gente faz ou marca uma outra data. Esperamos que não aconteça e que a gente possa ter aí uma boa palestra. Bom, a professora Débora é graduada em farmácia e pedagogia, tem mestrado e doutorado em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, é especialista em bioética clínica pela Cátedra da Unesco e é professora associada da UEM e atualmente ela é pró-reitora de extensão e cultura da UEM. Então, a professora Débora de Melo Santana vai falar hoje para a gente sobre cérebro e felicidade, contribuições da neurociência. Então, professora Débora, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. Certamente é um tema que vai interessar a todos neste momento, principalmente. Então, professora, você fique à vontade, pode fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite, professor Carlos, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo e também quem vai assistir depois. Já fica a dica, né, que fica gravado aqui no canal do Instituto Federal. Então, se porventura essa oscilação de internet acontecer com você aí, não desanime, você volta e se perder um pedacinho, depois você assiste que ficará gravado, certo? Eu quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui na noite do Dia dos Professores. Eu sei que nós temos professores, servidores técnicos da carreira técnica, não docente, também assistindo, estudantes, né, e são todos muito bem-vindos. Eu quero dizer para vocês que quando eu olhar aqui para o lado, ó, assim, é porque eu estou vendo o YouTube, e eu estou vendo vocês falando boa noite lá no chat, ok? E na medida do possível, vou respondendo ali algumas colocações,
E também, no final, se for possível, a gente vai debatendo ao longo da palestra, né? Mas nós vamos trocando aqui algumas informações. Eu também depois escrevo lá no chat, se ficar faltando alguma resposta para vocês, certo? Essa semana, da Semana dos Professores, alguns lugares têm chamado de Semana da Descompressão. Por quê? Porque é uma forma, né? Porque alguns chamam de Semana do Saco Cheio, já ouviram isso? Né? A Semana da Descompressão é uma forma de falar que seria uma semana de folga para que os professores ficassem descomprimidos, né? Aqui nós não estamos de folga também, não. Nós estamos em aula. Mas nós estamos todos nós trabalhando muito, eu sei disso. Então, a conversa de hoje é uma conversa mais leve. Você viu que ousadia? Falar de cérebro e felicidade, quando você tem tudo menos felicidade aí na tua cabeça, não é? Então, por isso que eu já comecei falando para você não pegar pesado com a internet. Se a internet cair, você não estressa. Você desliga, entra de novo, volta e nós vamos caminhando. Como o professor Carlos me apresentou, eu trabalho com neurociência já há muitos anos. E eu tenho estudado um pouco mais sobre questões de aprendizado, né? E aí, saúde mental. E não tem como falar sobre isso sem falar das emoções. E falar de emoções passa também a falar sobre a gestão, o gerenciamento das emoções e como isso impacta a nossa vida. E é por isso que a ideia é conversarmos um pouco sobre felicidade e como a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa realidade pode impactar a nossa felicidade e o nosso cérebro. Tudo bem? Muito bem. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa visualizar juntos os slides que eu preparei. Vamos ver ali, eu estou acompanhando também no YouTube, para ver se vocês enxergaram direitinho. Bom, primeiro de tudo, gente, eu quero dizer para vocês. Eu acho que não deu certo, peraí. Lá no YouTube eu só vi a tela. Volto aqui. Milton, vai aparecer a tela e eu no cantinho, né? Que eu fiz alguma coisa errada. Peraí, vamos de novo. Vamos ver se agora vai, e aí a gente passa a partir daqui. Peço aí desculpas, mas a nossa habilidade com a internet, ela tá, e com as tecnologias está aumentando, né? Mas é muita coisa junta. Muito bem, então se eu colocar aqui agora a projeção integral, agora eu vi no YouTube que funcionou. Perfeito, estamos aqui, eu, Tiago e a tela. Não estamos não, estamos só eu e Tiago. Ok, eu deixo então minimizado para que eu possa aparecer também, tá, gente? Porque eu quero aparecer, eu passei batom. Vamos ver se funciona direitinho. Enquanto ele resolve ali, eu quero dizer para vocês um pouquinho das limitações dessa palestra. Não está me vendo, né? Eu sei que é importante para quem eventualmente lê lábios, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Começar de novo. Eu faço novamente. Nossas aulas estão assim também, né? Uma loucura.
Acho que agora vai. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu morei aí em Moarama, gente. Enquanto carrega, eu vou contar a história. Morei em Moarama durante 12 anos, gosto muito da cidade e é sempre um prazer estar com vocês aí. Vou falar um pouquinho das limitações da minha fala, né? Falar de cérebro e felicidade está relacionado a estudar um pouco de como a neurociência entende hoje em dia o nosso funcionamento cerebral diante de diferentes emoções, de diferentes contextos. Quando a gente pensa ali, né, em como funciona o cérebro de uma pessoa que tem atitudes positivas, que considera-se feliz e compara com o cérebro de pessoas que não se consideram felizes, nós temos, na verdade, condições de compreender um pouco mais a respeito da organização. Ah, o Google está me escondendo. Ah, voltou, pronto. Da organização da função cerebral, né? Realmente. Acho que agora dá. Vamos ver. Mas falar disso, gente, não é de forma alguma considerar de forma banal o tema saúde mental, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, eventualmente, alguém pode falar assim, falar de felicidade é fácil, eu quero ver sofrer com a depressão que muitas pessoas sofrem. Outro pode pensar assim, falar de felicidade dá a impressão de que as pessoas são permanentemente felizes. E não é nada disso. Falar de felicidade é falar de uma avaliação pessoal do que é felicidade. Seria, por exemplo, falar da percepção pessoal da felicidade. Então, eu vou explicar como isso é feito. Existem estudos que aplicam questionários padronizados para representar como a pessoa se sente em relação à satisfação com a sua vida. Então, imagine você, se alguém te perguntasse assim, em relação à sua visão de futuro, você normalmente se sente esperançoso ou triste? Ou então, em relação ao enfrentamento de dificuldades, você geralmente se sente capaz, incapaz, e assim vai. Imagine um questionário com muitas perguntas, que a partir dessas é gerado um índice de felicidade. Se esse questionário for aplicado para mim, Débora, no primeiro dia do mês, talvez no período pré-menstrual e em outro período, eu teria índices de felicidade diferentes. Porém, isso não invalida os estudos. Por quê? Porque isso mostra o índice geral, as nossas variações, e se for avaliada a minha pessoa, me mostraria, por exemplo, a noção geral se eu sou predominantemente positiva ou negativa ali em relação a esse item. Dá para entender? Então, ninguém é feliz o tempo todo. Mas existem pessoas que têm predominantemente uma visão mais positiva da vida e outras
predominantemente uma visão mais negativa da vida. Isso é traduzido como índice de felicidade. Tudo bem? Se você sofre ou sofreu de doenças mentais, o pano de fundo para essas doenças mentais ele é muito complexo e eu não pretendo abordar aqui nessa noite. De forma alguma eu quero desconsiderar a sua dor, o seu sofrimento e muito menos o seu tratamento. O que eu falo aqui é então a compreensão da neurociência sobre esse assunto. Serve para acompanhar tratamentos existentes e prevenir doenças mentais. Tudo bem? Dito isso, então vamos definindo as palavras. Eu já falei um pouco sobre o que é para nós felicidade, esse chamado índice de felicidade. Agora eu quero falar um pouco mais sobre o que é cérebro ou a diferenciação do que nós consideramos cérebro e mente. Tudo bem? Então, você vai ver agora um slide que está ali. Cérebro é a lâmpada e mente é a luminosidade. Então, é uma comparação para a gente pensar a respeito. O cérebro é a unidade biológica do que nós temos no nosso sistema nervoso central dentro da nossa cabeça. É uma estrutura concreta, é um órgão. E a mente é o funcionamento desse cérebro. É como se fosse a relação entre a lâmpada e a luz. Um não existe sem o outro. Eles existem, eles coexistem. E assim também é o cérebro e a mente. Para avançarmos, eu preciso também definir o que são as emoções. Sabe, gente, a gente ouve falar sobre emoções, sobre sentimentos, mas nem sempre a gente compreende exatamente o que são emoções e sentimentos e a diferença ou não entre eles. Eu vou começar aqui, falando que o termo emoções, né, vem desse termo geral ali, emovere, que significa mover de dentro para fora. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, que emoções são coisas muito internas, coisas do nosso corpo e do nosso cérebro. Lá no nosso cérebro propriamente dito, emoções são estruturas que acontecem em estruturas muito profundas, no miolo do nosso cérebro. E estas emoções, vou correr o slidezinho para cá, elas provocam estados mentais e fisiológicos. E esses estados mentais e fisiológicos que provocam reações motoras, glandulares, além de alterar ali comportamentos, aprendizado e outras coisas. Então, veja, emoções, pessoal, todo mundo tem igual. Existem as chamadas emoções básicas do nosso corpo. Esse slide mostra as emoções básicas. Estão ali: raiva, medo, desgosto, felicidade, tristeza, surpresa e neutro. Neutro significa que não está estimulado por nenhuma emoção. Nesta imagem, a gente vê emoções básicas que todo mundo tem, seja lá no Paquistão, na China, nos Estados Unidos, na Islândia, no Brasil, não importa o lugar do mundo, todo mundo tem. E quando você pensa nestas emoções e você olha para o meu slide, você percebe que eu estou demonstrando ali um corpo com
a cabeça, né, o tronco, os membros, o corpo todo do sujeito, todo colorido de forma diferente ali nas diferentes emoções. Por quê? Porque emoção envolve corpo, não só cérebro. Sabe como que é deflagrada uma emoção? É assim, nós temos lá no miolo do nosso cérebro estruturas pequenas, como, por exemplo, uma estrutura chamada amígdala. Não é na garganta, tá? É outra, lá no cérebro, ou corpo amigdaloide. Essa estruturinha parece um grão, um pouco maior que um grão de bico, talvez, de cada lado. As amígdalas cerebrais, elas são detectores ambientais. Estão o tempo todo procurando no ambiente pequenos sinais de perigo. Todo tipo de perigo. Perigo de ser atropelado, perigo de ser devorado, perigo de ser rejeitado, excluído, perigos sociais, perigos relacionais, perigos ambientais, perigos de todas as naturezas. Por exemplo, se você está atravessando a rua e de repente alguém buzina, você desenvolve rapidamente essas emoções. Um misto de surpresa com medo, talvez, dependendo da situação, raiva. E isso é deflagrado porque lá dentro do seu cérebro, essa amígdala detectou o perigo e ativou as emoções que ativam. Presta atenção agora, ó. Primeiro da cabeça para baixo e depois da cabeça para cima. O que eu quero dizer com isso? Antes de você ter consciência que você está quase sendo atropelado, consciência, assim, raciocínio, quem está dentro do carro, quem está errado, sou eu ou é o carro. Antes de você ter consciência, o seu corpo já responde. Teu coração já disparou, você já está arrepiado, você já está com a boca seca, você já está com aquele mal-estar, aquela coisa ruim, sabe? Aí o Moarama tem milhares de praças, né, gente? Quantas e quantas vezes eu aprendi a dirigir, eu já morava em Moarama. Eu já não era nova, tá? Eu já tinha filho. E eu morava em Moarama, lá atrás do cemitério, no Parque Estado Jardim. Imagina, então eu saía de lá, trabalhava na Unipar, ali, né, na sede, e eu passava um monte de redondo desse. Quantas vezes eu errava, saía da rua errada, sabe? E aí danava tudo. Quando eu percebia que eu saía na rua errada, pronto. Às vezes eu até tremia de raiva, de medo de atrasar, de desgosto de ter errado de novo. Vocês estão me entendendo? O que eu quero dizer é que as emoções, elas envolvem ações somáticas do corpo. Sabe assim, quando você entra na sala de professores do instituto, ou na sua sala de aula, e eles estavam falando, o assunto era você? Estavam falando mal de você? Já teve isso? Você nem sabe do que eles estavam falando, você não estava lá, mas a sua amígdala percebe aquele mal-estar social. E você sente um desgosto, uma coisa que não tem muito nome. Você não consegue atribuir nome, mas é uma coisa meio estranha, assim. Isso são emoções. E nós, ter emoções é algo biológico que os animais também têm. Estas emoções que nos garantem, né, sobreviver. E antes mesmo de ter consciência, a gente reage, portanto, com suor, com batimento cardíaco, com boca seca, dor de barriga, com tremor e com careta. Careta mesmo. Se a gente tem emoções, por exemplo, de surpresa, a gente faz aquela cara de surpresa, ó.
Se a gente tem emoções de tristeza, mesmo antes de perceber, às vezes a gente nem percebe, mas a gente está acabrunhado, descaído. Então, estas reações corporais, elas interagem com as reações cerebrais. E as reações corporais, que sim, foram deflagradas pelo cérebro. Mas essas emoções deflagradas pelo cérebro ainda não tinham a visão, a percepção consciente. Quando elas se tornam conscientes, elas se transformam em comportamentos, a gente começa a, então, formar a relação com os sentimentos. E aí, a gente começa a interpretar essas coisas com o nosso cérebro. Por exemplo, às vezes, vou deixar aqui, ó, a gente tem, então, um gatilho. Você já quase foi atropelado, vou usar o mesmo exemplo. E você já associou que o cheiro de pneu queimado no asfalto com alguém freando é perigo. Então, você de repente sente aquele cheiro e é um gatilho para deflagrar aquele estado emocional de medo. Porque o seu cérebro associa aquela reação corporal a uma experiência de memória de quando você foi quase atropelado. Dá para entender? Então, meus queridos, nós não somos capazes de controlar as nossas emoções. Na verdade, a gente não controla, porque elas acontecem de forma automática. Mas a nossa inteligência emocional está quando nós conseguimos entender as emoções e gerenciar o que nós vamos fazer com elas. Você começa a associar, a fazer associações diferentes entre as emoções corporais e a nossa interpretação. Tá dando para entender? Tô vendo o chat aqui, tá, gente? Qualquer coisa, vão falando aí o que vocês precisam. Bom, feito essas definições, falei então o que é considerado o estado de felicidade, como é avaliada a felicidade por aquelas percepções, né? Ou então por aquelas avaliações do seu estado geral. Falei um pouco do que é cérebro e mente, do que são as emoções. E agora eu passo a falar sobre o gerenciamento dessas emoções e a sua relação com o que é ser ou considerar-se feliz, a maior parte do tempo, pelo menos. Sobre isso, para a gente dar continuidade, eu trouxe essa imagem aí de duas comissárias de bordo, duas aeromoças. Se você já andou de avião, você já viu uma cena parecida com essa. E se você não andou de avião, vou te contar que quando a gente está lá, antes do avião decolar, as comissárias de bordo, as aeromoças ou os aeromoços, fazem uma apresentação dessas máscaras amarelas que estão na mão dessas moças. E essa apresentação é o seguinte: se acontecer algum problema no voo, se der errada a coisa, o que vai acontecer? O avião despressuriza. E se ele despressurizar, a gente morre. Então, o que acontece? Máscaras de oxigênio, que são essas coisas amarelas, caem do teto. E aí elas dizem a frase que eu quero usar para a palestra de hoje. Você precisa primeiro colocar a máscara de oxigênio em você. E depois ajudar a criança ao seu lado, o idoso ao seu lado, ou quem esteja ali com algum problema. Qual que é a moral da história que eu quero usar aqui?
falar de emoções, de felicidade, de gestão de emoções, é preciso falar primeiro para mim, Débora. Depois para o Carlos, para a Aira, para o Cremilton, para o Tiago. E para vocês. Depois para nossa família, para os nossos alunos. Porque não adianta a gente querer ensinar coisas para os outros que a gente não sabe. Não adianta a gente querer melhorar o outro sem atender a nós primeiro. Então, lembra da aeromoça, né? Colocar primeiro a máscara de oxigênio em nós. Muito bem. Essa tela, ela traz uma frase de Abraham Lincoln. Lembra daquele estadista que foi presidente dos Estados Unidos há muito tempo atrás? Muito tempo atrás, deve fazer mais de 200 anos. E ele dizia o seguinte: uma pessoa será tão feliz quanto a sua mente decidir. Nossa, que coisa forte. O que você acha? Pode ser verdade isso? Escreve no chat para mim, vamos ver. Estou aqui no YouTube, ó. Será que uma pessoa pode decidir ser feliz? E eu faço essa pergunta agora, e eu vou passar agora a próxima parte da palestra falando disso, para tentarmos responder juntos. Mas você já vai pondo no chat o que você acha sobre isso. Para responder essa pergunta, eu vou contar experimentos que foram feitos por uma pesquisadora da Universidade de Stanford, da área de psicologia. Essa pesquisadora, o nominho dela está lá embaixo do slide, ó. Ela se chama Carol Dweck. A Carol era uma pesquisadora de crianças e ela queria entender como se dava o pensamento dessas crianças. Ficou 30 anos pesquisando diferentes formas ali de entender o pensamento das crianças. Eu vou contar o experimento, porque eu acho que é sempre bem didático para a gente entender. Ela observava crianças que eram colocadas num laboratório e desafiadas a montar quebra-cabeças. Eram várias mesas com quebra-cabeças de diferentes dificuldades. Por exemplo, imagina ali que na primeira mesa tinha um quebra-cabeça de 4 peças, no outro de 10, no outro de 40, no outro de 100, no outro de 200 e assim vai. Gente, e olha que quebra-cabeça é uma coisa difícil, né? A gente realmente oscila ali, tenta, erra até encaixar. Mas o que essa professora psicóloga queria entender, na verdade, não era se a pessoa sabia montar quebra-cabeça ou não. Era como as crianças lidavam com o erro ao montar o quebra-cabeça. Como as crianças lidavam com o desafio de um quebra-cabeça mais difícil. E ela percebeu que as crianças elas tinham 2 comportamentos básicos. O primeiro era assim: eu saí aqui do meu quebra-cabeça que eu consegui montar, pequenininho, vou para o próximo, chego ali no próximo e falo assim, vixe, que quebra-cabeça difícil. Não vou nem tentar, porque é tão difícil que eu já sei que não vou conseguir. Vou voltar e ficar montando e desmontando os que eu já sei, vai ser mais seguro. Você já se sentiu assim na tua vida? Nossa, que difícil que esse negócio de ensino remoto, não vou nem tentar. Já não vai dar certo mesmo? Não é? A gente às vezes fica assim na vida. E tinha um grupo de crianças que se comportava desse jeito. Outro grupo de crianças se comportava completamente oposto. Quando ele via aquele quebra-cabeção difícil, cheio de peça, falava assim, opa, agora eu vou aprender. Esse vem em mim difícil, né? Agora eu vou aprender como é que monta esse quebra-cabeça. E ela percebeu, então, que existiam
duas formas diferentes de pensar. Uma está ilustrada aí nessa figura com esse cérebro de fundo azul. E ela chamou de forma de pensar ou modo de pensar fixo. Que é aquela pessoa assim, não sei e pronto. Forma de pensar em inglês, ela deu o nome de mindset. É aquele termo ali em inglês, ó, mindset. E outros, ela comparou com aquele cérebrozinho ali correndo no fundo verde. É uma pessoa que se adapta. Um mindset de crescimento, que encara bem os desafios. Tá dando para entender? O mais importante é que ela percebeu que quando a gente conversa sobre isso, é possível que a criança compreenda, perceba-se, se autoconheça e mude. Vamos falar mais sobre isso um pouquinho, ó. Exemplo de pensamentos de pessoas que têm esse mindset fixo. Vê se você se encaixa. É aquela pessoa que chega no primeiro dia de aula lá no instituto, é o aluno que chega lá no primeiro dia de aula do instituto, vem um professor, que eu não sei quem é, porque eu não conheço vocês, e fala assim, eu sou o professor de matemática, de cálculo, de qualquer coisa parecida. Essa pessoa de mindset, de pensamento fixo, pensa assim, bom, matemática eu não sei mesmo, é muito difícil, então não vou nem tentar, já vou falhar, já tranco hoje, já vou para outra aula. Você já viu gente assim? Que desiste? Que acha que já nasceu com um jeito para uma coisa ou com um jeito para outra? Esses são os pensamentos fixos. Outros pensam assim, agora aquela parte de baixo, o crescimento, o mindset que está preparado para mudanças. Nossa, eu nunca aprendi matemática direito, agora eu vou aprender. Tenho a oportunidade de aprender. Olha, eu vou ter que estudar de outro jeito, porque eu não estou conseguindo aprender com essa forma. Olha, eu tenho que me esforçar e me dedicar para entender melhor esse assunto. Essa tela, ela divide ali os dois jeitos de pensar. Vou sumarizar todos. O mindset fixo é aquele que acha que a gente nasceu bom numa coisa. Ai, nasci com jeito para isso. Nasci inteligente. Nasci para ser de humanas. Nasci para ser de exatas. E o mindset de crescimento não. Entende tudo como oportunidade de aprendizado. Olha, gente, o que eu estou tentando dizer para vocês é que aquela pessoa que gerencia melhor as emoções é aquela que tem esse jeito de pensar mais flexível. Esse mindset de crescimento. É aquela pessoa que lida com os erros como uma etapa do aprendizado. Porque todo mundo erra. Errar faz parte do aprender. Mindset de crescimento é aquela pessoa que compara você com você mesmo. Por exemplo, nossa, eu hoje aprendi a fazer essa função de segundo grau. Foi difícil? Eu tentei, pratiquei, mas agora consegui. Quando não aprendeu ainda, ela olha para aquilo e fala assim, gente, eu ainda não sei fazer esse negócio, mas eu já aprendi tanta coisa na minha vida, já estou aqui no ensino médio, já estou aqui no profissionalizante, na graduação, na pós-graduação, eu posso aprender isso também. Então, quem lida com a vida desta forma, lida melhor com as emoções, gerencia melhor as emoções, associa as emoções a questões mais positivas do que aquele que é fixo, que, por exemplo, pensa assim, não nasci para isso, eu não sei, não posso aprender, não nasci inteligente, errar é péssimo, sendo que, na verdade, errar é uma parte do processo. Portanto, aqui está a foto da Carol, para você
ver a imagem dela, e um dos livros que ela escreveu, que já está em português, né, ali, é Mindset, né, é o nome do livro, que eu recomendo que vocês leiam, em que ela explica essas duas formas de pensar. E ela fez pesquisa com estudantes universitários. E ela percebeu que uma das primeiras coisas que precisa ser ensinado a eles é que existem essas duas formas de pensar. E que a gente precisa se autoavaliar. Pronto, agora que eu me autoavaliei, eu percebi que eu sou muito fixa. É possível mudar? É possível. O nosso cérebro é plástico. Então, eu preciso me esforçar para entender que errar faz parte do processo. Que perder ali, né, faz parte do jogo. Que é possível que eu compreenda melhor usando outras estratégias. E, principalmente, gente, que eu posso aprender qualquer coisa. Entender esses diferentes mindsets é uma forma de exercitar o cérebro. E lembra que eu falei lá no começo que o Abraham Lincoln disse que decidir ter uma mente, quando a mente decide ser feliz, nós somos felizes? Então, quando nós entendemos as nossas formas de pensar, nós podemos alterá-las. E decidir tomar rédeas, né, ali, de algumas situações. Como assim? Bom, trago agora um outro livro que eu também recomendo para vocês. Esse outro livro tá ali, ó, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tem muitos livros sobre neurociência e felicidade. Esse daqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é um livro delicioso, que eu recomendo a leitura, super gostoso de ler, livro fininho, dá para vocês aí comprarem um clube de leitura e lerem um pouquinho sobre isso. Nesse livro, um psicólogo também da área de psicologia social, chamado Shawar Ashore, né, que é um professor homem, ele trata do que ele denominou benefício da felicidade. Benefício da felicidade está ali registrado, ó, como um cérebro com uma visão mais positiva da vida tem uma vantagem até mesmo biológica em comparação a um cérebro neutro ou negativo. O cérebro mais positivo nos ensina, então, né, como é importante retreinar o cérebro para capitalizar atitudes positivas. Ele faz a seguinte pergunta: ter sucesso é necessário para ser feliz? Depois ele faz a outra pergunta: ser feliz é necessário para ter sucesso? Tem relação entre isso? Pois é, e ele responde com muitos estudos. É um livro com caráter científico. Os estudos mostram que equipes que são consideradas a maior parte do tempo felizes, elas têm uma produtividade que vai de 12% até 30% maior. Pessoas que encaram a vida de forma mais positiva adoecem menos. Crianças que consideram-se felizes no ambiente de estudo, que estão num ambiente socialmente adequado, elas aprendem mais. Então, isso é uma demonstração da importância de conviver e de estimular a felicidade no Instituto Federal de Umuarama, nas escolas, nas empresas, na família, em todos os ambientes sociais. Como, então, treinar o cérebro para ser feliz? Vou dar aqui algumas dicas, né? Começando por Aristóteles, olha quanto tempo isso foi dito. A felicidade, né, e a saúde
são incompatíveis com a ociosidade. A importância da atividade física para que o nosso cérebro desenvolva-se. Se você está estressado, triste, chateado, é preciso que você exercite o corpo. Para não ficar, também é preciso. Né? Nós, na pandemia, parte do nosso estresse está nessa nossa dificuldade, né? Dificuldade de sair de casa, dificuldade de ter interações sociais, dificuldade de ter relacionamentos ali com os nossos colegas e dificuldade de se expor à atividade física, ao exercício, de fazer uma caminhada, de ir na academia que demorou para abrir, né? Agora que estão abertas e ainda trazem risco. Então, a necessidade. Uma outra questão que a gente pode praticar na nossa vida diária de forma simples, relacionada aí à nossa felicidade ou a nosso gerenciamento das emoções, está no controle da nossa respiração. São muitos os livros que mostram que meditação melhora a gestão das emoções. E se você já meditou, você sabe que meditar passa em muito pelo cuidado com a respiração, pela percepção da respiração. Quando a gente está estressado, parece que a nossa respiração vai ficando cada vez mais superficializada. A gente fala assim que a pessoa respira com o pescoço. Eu brinco assim com os meus colegas, né? Ombro não é brinco. Então não é para ficar assim, baixa os ombros. Mostra teu pescoço, melhora a postura e respira consciente. Respire consciente. Presta atenção no seu tórax se expandindo, no seu movimento dos músculos da caixa torácica. Eu sei que você vai ter pensamentos enquanto isso acontece, não tem problema. Torne a respiração mais lenta possível. Isso vai te ajudar a compreender as suas emoções e a gerenciá-las de forma melhor. Isso ajuda na atividade neural, melhora até a sua forma de lidar com a memória e no seu julgamento emocional. Existem autores que defendem até mesmo a expansão da respiração por meio do bocejo. Imagina que você vai bocejar forçadamente, você força um bocejo. Eu não estou com sono agora, então eu vou forçar um bocejo e você vai ter vontade de bocejar por me ver, né? Então vamos lá. Bocejei. Você viu, vai bocejar também, porque você tem neurônios espelhos. Mas quando eu bocejei, eu expandi o meu tórax. E eu aumentei a minha capacidade respiratória. E com isso, você já tem um ganho ali da troca do ar, né? Da troca ali na sua respiração. Uma outra indicação dos cuidados, né? Para reduzir a ansiedade nesse período, para melhorar o bem-estar, está ali no sono. Olha só, essa frase, né, que foi retirada desse site bem legal, que é o Meu Cérebro, e várias imagens são de lá, e que está ali o autor, né, citado como a fonte. Então, apenas uma noite sem dormir bem pode aumentar em 30% os níveis de ansiedade. A importância de dormir, de ter uma rotina saudável, de não trocar a noite pela TV, né? A noite de sono pelas séries, enfim. Eu sei que alguns sofrem com insônia e precisam de tratamento. O tratamento envolve alimentação, envolve uma rotina, envolve atividade física, envolve uma série de questões. Mas saiba que uma boa noite de sono é essencial
para que a gente tenha uma boa qualidade ali também na nossa memória, nas nossas emoções, porque ansiosos nós também não temos boa memória. Um outro cuidado ali que eu trouxe é cuidado com o uso excessivo de álcool, de bebidas alcoólicas. As pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas em demasia, elas tendem a ter ali, ó, vou ler só o finalzinho, dificuldade em manter um mindset positivo diante de problemas. Lembra? É aquela pessoa mais irritadiça, que vê mais o lado ruim das coisas, que está menos antenada na possibilidade de até rir do problema, vamos dizer assim, né? Uma outra dica é procurar viver em ambientes sociais estimulantes. O que isso quer dizer? Interações sociais saudáveis. Esse hormônio que está em vermelho aí, ocitocina, é um hormônio que está relacionado ao parto. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Mas ele também funciona como um neurotransmissor cerebral. Além dele ter uma ação lá no momento do parto, quando a mulher está parturiente, ele também, nos homens, na criança, nos idosos, nas mulheres não grávidas, enfim, o tempo todo na nossa vida, funciona como um neurotransmissor relacionado ao vínculo humano, ao vínculo afetivo. Quando você tem apego, você tem níveis maiores de ocitocina. Não apego ruim, aquele apego ao dinheiro, apego ao chinelo, apego ao sapato, apego ao carro. Não, apego às pessoas. Então, os ambientes estimulantes socialmente, em que há interação, em que há troca, eu sei que agora está difícil na pandemia, né? Mas eles promovem melhores níveis de ocitocina. Isso melhora o nosso cérebro, o nosso pensamento, a memória, a ansiedade. Isso nos dá até mesmo uma aparência mais jovem, uma aparência mais de menor idade biológica ou cronológica. Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Então, eu já falei até agora, né, sobre o que são as emoções, a interpretação das emoções. Falei também sobre a importância de nós entendermos que, às vezes, nós interpretamos as reações corporais como o nosso cérebro memorizou no passado, né? Que, então, interpretar as emoções é algo que depende das nossas experiências prévias. Existem pistas no ambiente que são gatilhos, e esses gatilhos deflagram memórias de emoções específicas. E às vezes a gente está se sentindo mal, nem sabe por quê. E identificar e procurar analisar racionalmente e inverter essas memórias ajuda com que a gente viva melhor. Muito bem. Para entender, como eu disse no começo, como os cérebros das pessoas que se referem mais felizes funcionam, normalmente são feitos estudos em exames de imagem funcional, como está aqui no cantinho dessa imagem. Ali nós temos um tubo de ressonância magnética funcional, né, ou de uma tomografia computadorizada, que permite ver as funções, as áreas cerebrais utilizadas durante um jogo, uma conversa, quando a pessoa vê imagens, quando a pessoa vê um filme, quando a pessoa vê fotografias, quando a pessoa responde um questionário, verbalmente, né? E é possível perceber, como está aí na imagem, que a função cerebral de uma pessoa, né, que se considera ou que naquele momento se descreve como feliz, é diferente das áreas ativadas quando a pessoa se descreve como triste. Quando a gente
observa isso, a gente percebe que as pessoas que se descrevem como felizes estão ativando estas áreas ali do córtex pré-frontal esquerdo. Então, quando a gente fala de área pré-frontal, a gente está falando dessa área da testa aqui. E a área pré-frontal esquerda, mais ou menos aqui assim, ela está relacionada a essa descrição de felicidade. Enquanto a área pré-frontal direita, que é o lado oposto, está relacionada a muito mais ansiedade. Se a gente observar aqui também, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho essa imagem para caber melhor, a gente percebe que as pessoas que se descrevem como felizes têm até uma área cortical maior. Vou explicar melhor isso, ó. Essa imagem aqui, que a gente vê de fundo preto, que parece um raio-x, é uma ressonância magnética do cérebro, como se fosse uma fatia do cérebro. E essa parte clara representa o córtex cerebral. Ali em amarelo, vocês estão vendo ali, que está sendo medido. Aquilo é possível mensurar a espessura, o volume daquela área cerebral. Muito bem. No gráfico aqui à nossa direita, a gente está vendo ali um gráfico de correlação do que é chamado de escala subjetiva da felicidade com a espessura do córtex cerebral. O que a gente percebe? Escala subjetiva, lembra? Como a pessoa se diz, né, se sente naquele momento. Como ela se atribui. Quanto mais a pessoa predomina ao longo da vida dela, né, não é só um dia, momentos em que ela se descreve e se considera como feliz, maior é também a espessura do seu córtex. Eu sei que você deve estar se perguntando se isso é causa ou consequência, isso é uma longa conversa, né? Mas existe, de certo modo, uma proteção de lesão neuronal e uma alteração ali até do envelhecimento. Como assim? Bom, estamos falando então de como ter um cérebro que gerencie melhor as emoções e que predomine pensamentos felizes, né? E uma avaliação feliz. Para isso, olha só, nós temos que treinar o cérebro com os pensamentos positivos. Veja, pensamentos negativos viciam. Chegam até a dar, é praticamente uma síndrome nova. A síndrome do pensamento negativo repetitivo. Tá vendo ali no texto embaixo? Você conhece uma pessoa assim? Que só pensa negativo? Ah, vamos fazer tal coisa? Não vai dar certo. Ah, olha que legal, não é legal. Ah, vamos conversar com tal pessoa? Não, ela não é boa. Vamos fazer a prova? Não, nós vamos reprovar. Tem gente que tem pensamentos repetitivos, o tempo todo só vê o lado escuro da força, né? Só vê o lado negativo. E essas pessoas, muitas vezes, elas estão convivendo com outras pessoas negativas. Olha lá, meia hora de negatividade por dia já danifica o seu cérebro. Pensa nisso. E nem precisa partir de você. Você ficar ouvindo meia hora a pessoa reclamar ou assistir televisão com coisas negativas por meia hora já é suficiente para alterar a função do seu córtex pré-frontal. Gente, eu não estou dizendo para ninguém se divorciar, tá? Vocês estão entendendo isso? Não é isso. Vamos melhorar. Desliga a TV um pouco. Reduz o noticiário. É só notícia negativa. Treina para os pensamentos alegres. Existe uma área da psicologia, chamada de psicologia positiva, que estuda muito isso. Existe uma área da psicologia, outra, chamada de psicologia cognitivo-comportamental, que treina de forma racional o cérebro para que a gente possa trazer para a racionalidade e tomar decisões sobre a gestão das emoções.
Por exemplo, pensamentos positivos melhoram o funcionamento cerebral. Ok. Então, ali no quadro amarelo, eu tento explicar isso. Quando pensamos positivamente, a área ativada do cérebro é a área frontal do lado esquerdo. Lembra? É a área da felicidade. Se, durante períodos em que nos sentimos para baixo, pessimistas, estressados ou depressivos, esta região parece estar menos ativa. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui. E, consequentemente, ela está menos sendo utilizada. Mas é possível treinar. Por exemplo, ó, do lado verde agora, uma estratégia é parar e prestar atenção quando a gente está tendo pensamentos negativos e tentar substituí-los. Nossa, eu só estou pensando coisa ruim. Não, vou pensar numa outra coisa, vamos pensar em outra coisa, vou conversar com alguém, vou escrever coisas positivas, vou falar com alguém sobre coisas positivas, vou ver um vídeo alegre, vou cantar uma boa música, e isso quebra aquele ciclo de negatividade. Eu sei que nosso tempo já está avançado, e eu quero só um pouquinho aqui, ó. Olha lá, como treinar o cérebro, né? Técnica ali de treinamento cerebral. Para e pensa numa coisa boa que aconteceu hoje, né? Escreve afirmações positivas para inibir pensamentos negativos. São técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Põe no diário, faz um quadro de gratidão. Existem muitas formas de se fazer isso, né? E para evoluir já para o final, pelo tempo avançado, acho que eu falo muito, né? Eu quero trazer para vocês essa descrição de um treinamento do cérebro para a felicidade. A gente tem essa clínica chamada de May Clinic, ou Clínica Mayo. É uma clínica muito conhecida nos Estados Unidos e uma clínica muito respeitada. E ela desenvolveu como forma de uma terapia em grupo, né, de prevenção de doença mental, esse treinamento cerebral para a felicidade. Eu coloquei ali embaixo a legenda, que é onde você pode assistir, ler, desculpe, a descrição desse tratamento. Esse tratamento, ele se baseia no que eles chamam de plano 532. São 3 dicas. E a gente, isso é custoso, é uma clínica cara. E a gente às vezes está risada, né? Porque não precisava nem de ninguém nos ensinar para fazer isso. Mas vamos lá. O que é o plano, né? Do plano 532 para a felicidade, da May Clinic. Primeiro, comece o dia agradecendo. Mentalize 5 pessoas que você poderia agradecer. Você não precisa contar para ninguém. Você imagina, você pensa e você agradeça essa pessoa por algum motivo. Não vai ninguém mais saber disso. Procura imaginar a pessoa ali na sua frente, como você tem na memória, e silenciosamente agradeça. Todo dia tem que fazer isso. 5 pessoas. Próximo passo é o 3. No final de cada dia, gaste 3 minutos para pensar em pessoas que você ama e que você não encontra há algum tempo. Pensar em 3 pessoas, né? Agradeça a elas por alguma coisa que elas tenham feito, ou por ter existido na sua vida. Não importa se está vivo, se está morto, se sabe, se não sabe, se você reencontra ou não, não importa. Não vai contar para ninguém. Mas com interesse genuíno, né? Faça ali uma prece por elas. Se você é religioso, faça uma oração. Se você não é religioso, mentaliza uma coisa boa, uma energia positiva. Enfim, não importa aí o seu vínculo de crença, mas agradeça essa pessoa genuinamente. É o 3. E 2. Antes de você julgar uma pessoa, deseja a ela o bem. Veja, no cantinho dessa figura que eu tirei lá do site da May Clinic, tem um interruptor. E nesse interruptor, se você observar, tá ali default, rede default, e em cima foco, focado, tá no passado. O nosso cérebro,
ele tem um modo de funcionamento que hoje em dia tem sido muito estudado, que é o modo Default. Default, gente, seria tipo assim, quando você está em repouso. Se você está lá no tubo da imagem e a pessoa fala assim, pensa em alguma coisa do passado. Tá, você pensa. Faz uma prática de tal coisa. Ok, você faz. Joga tal coisa. Ok. Agora descansa. Isso é default. Quando você não tem nenhuma ordenação de pensamento. É como se fosse o modo básico de funcionamento. Muitos estudos mostram que pessoas com ruminação na rede default, pessoas que ficam repassando coisas negativas, revendo coisas negativas nessa rede, quando está sem nenhum estímulo externo, tendem a ser mais deprimidas, tendem a ser mais infelizes, tendem a ser menos produtivas, né, tendem a ter uma saúde mental pior. Então, muitas vezes, a gente precisa sair do automático, o que significa sair dessa rede default e tornar focado conscientemente. É isso que esse 2 está pedindo. Tire 2 segundos para olhar os outros de forma diferente. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Você não gosta de alguém. Aí você está lá no campus do instituto, e daí você vê a pessoa vindo lá na passarela. Aí você já olha e fala assim, maldito, não gosto de você, olha só, mal, feio, não é? Tá mal vestido, tá. Antes de você automaticamente fazer isso, olhe para essa pessoa e deseje uma coisa positiva para ela sem julgar. Tá lá. Eu desejo o seu bem. 2 segundos. Isso já altera a função cerebral. Então, são 3 dicas que chegam a ser até ridículas de tão simples, né? Mas ajudam que a gente tenha ali melhores sentimentos, né? Melhores emoções. E a gente gerencie melhor isso tudo. Eu acho que o meu tempo está bem avançadinho, então eu vou evoluir aqui para o fim, dizendo o seguinte para vocês. Ah, mas eu não sei se eu já cresci numa família que era assim, todo mundo era chateado, todo mundo era triste. Ah, mas eu sou já maduro para isso. Tá aí. Esse magnífico autor chamado C.S. Lewis, se você nunca leu, é o autor, por exemplo, das Crônicas de Nárnia, que deu origem àquele filme, lembram? Mas ele tem muitos livros fantásticos que eu super recomendo que você leia. Está dizendo lá, ó, você nunca é velho demais para definir outro objetivo ou para sonhar um novo sonho. O seu cérebro, por mais velho que seja, ele pode se modificar. Ainda para estimular você a entender que a síntese da felicidade está no equilíbrio dessas áreas profundas do cérebro, chamadas de sistema límbico, que é ali o processamento das emoções, e a interação com o córtex frontal, que é a área das decisões e do racional, né, da nossa área racional. O equilíbrio, a harmonia entre essas 2 áreas é o que nos dá o que a gente chama de felicidade. Eu quero, como última história, contar ali o que está no experimento do final dessa figura. Você está vendo ali, ó, depois de 2 anos, dá para ver? Bom, os pesquisadores analisaram assim, lá da Universidade de Harvard. Se alguém perguntasse para você o que te faria feliz? Perguntaram isso para muita gente. E sabe o que predominava as respostas? Dinheiro. Se eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. E aí eles perguntaram para muitas pessoas, o que te faria infeliz? E as principais respostas da infelicidade estavam em perder saúde, perder autonomia, por exemplo, ficar paraplégico depois de um acidente. Então, esses pesquisadores de Harvard viram 2 extremos. A maioria das respostas do que seria positivo para a felicidade estavam relacionadas a ganhar na loteria,
e de ser negativo, de perder saúde ou autonomia. Então, eles procuraram pessoas que passaram por essas situações de verdade, que ganharam de verdade na loteria, lá nos Estados Unidos. E também pessoas que de verdade ficaram paraplégicas após um acidente, um tumor na medula, alguma coisa que os levou ali para uma limitação na cadeira de rodas. E no começo eles perceberam que realmente as pessoas estavam bem felizes quando estavam recebendo ali o seu dinheiro da loteria. E perceberam também que as pessoas estavam bem tristes quando tinham essas limitações. Mas eles seguiram essas pessoas. E agora, 2 anos, leia lá, ó. Depois de 2 anos, pessoas que ganharam na loteria e pessoas que ficaram paraplégicas são igualmente felizes, de acordo com os estudos desse grupo de psicólogos. O que é a matéria principal disso? A matéria principal, o resumo principal disso é: a felicidade não é externa, ela é interna. Os países com maior índice de felicidade não são os mais ricos. As pessoas que se descrevem como mais felizes não são as mais bem-sucedidas, mas as que têm melhor harmonia entre a sua emoção e a sua razão. Espero que vocês possam, então, a partir dessas coisas, praticarem as poucas dicas que eu dei no dia de hoje e entender que felicidade é um estado mental e que é preciso que a gente, inclusive, invista nisso. Invista nisso como professor, invista nisso como pais, invista nisso como pessoa, invista nisso como servidores públicos e também como gestores, né? Cultivar um bom ambiente, né? Para que as pessoas possam ter melhor oportunidade também ali, né? De desenvolver essas atitudes positivas. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? E pela paciência aí no dia de professores de estarem aí por mais de 1 hora me ouvindo. Muito obrigada. Obrigado, professora Débora. Que felicidade, né? É muito bom. Eu acho que para o Dia do Professor e para esse momento que estamos vivendo, é importante essa sua mensagem, essas suas dicas, para que a gente possa se reconfigurar também, né? E, assim como todos nós estamos reaprendendo ou se adaptando também, se adaptarmos no retorno, né? Principalmente com relação a essa questão nossa da felicidade, né, de como a gente encara os problemas. Então, imensamente, professora, somos gratos pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por vir aqui dividir um pouco do seu conhecimento e principalmente das dicas que você nos deu para que a gente possa ser mais feliz. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu quero dar um grande abraço a todos e torcer, Carlos, para que a gente possa fazer um momento presencial, porque aí a gente poderia fazer na prática, né? Tudo isso, tomar um bom café, um coffee break, se abraçar, e a gente estaria muito mais feliz, né, não? Mas, enquanto não é possível, que a gente possa realmente entender que isso vai passar e que é preciso que a gente cuide de nós mesmos, né, para que a gente possa suportar toda essa pressão, que nós possamos nos fazer mais resilientes, para que a gente esteja aí preparado. Não é fácil, não está fácil, né? Mas que a gente torne-se mais resistentes a essa situação toda, afinal de contas, quem mais cuida de você é você mesmo. Muito obrigada aí, um grande abraço a vocês todos, Carlos. Obrigado, professora Débora. Agradecer aí o Marcelo Elias, o professor Marcelo Elias, a professora Elisângela, que fizeram um convite à professora Débora para estar conosco. Agradecer a Aira também, que fez do meio de campo, ao Tiago, nosso intérprete de Libras, estava com problema de conexão aí também, ao Cleito, do Grêmio Estudantil, que veio falar aos nossos professores, e também ao Cremildo, que possibilitou
essa conexão. Então, parabéns a todos os nossos professores, os nossos heróis aí da pandemia. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado mais uma vez, professora Débora. Esperamos em breve poder tê-la presencialmente aqui, né? Para que a gente possa realmente abraçá-la, né? Ao vivo aqui. Tá? Muito obrigado, então, e uma boa noite a todos.